Os olhos de Deus estão sobre você. O versículo que nos guia hoje está em 2 Crônicas 16:9, onde a palavra nos diz: Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Essa passagem nos leva a pensar na grandeza de Deus e no cuidado minucioso que Ele tem por cada um de nós. Não estamos falando de um Deus distante, indiferente ou alheio à nossa realidade, mas de um Deus que vê, que enxerga além do que os olhos humanos podem alcançar, que percorre toda a terra e conhece não apenas o que fazemos, mas principalmente o que somos no íntimo. Quando o texto fala de olhos do Senhor, não significa apenas visão, mas presença, acompanhamento, vigilância constante. É como se Deus estivesse atento a todos os detalhes, não para nos acusar, mas para nos fortalecer. E aqui entra a grande promessa: Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. Isso não quer dizer perfeição no sentido de nunca errar ou nunca falhar, mas perfeição no sentido de integridade, de sinceridade, de uma disposição verdadeira de andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes olhamos para nossas próprias limitações, nossos erros e fraquezas, e pensamos que não somos capazes de estar diante de Deus de maneira aceitável. Porém, a Escritura nos mostra que o que atrai a força de Deus não é nossa performance impecável, mas a sinceridade do coração. Um coração voltado para Ele, um coração que deseja obedecer, que busca viver em retidão, mesmo que tropece. É para esse coração que os olhos de Deus se voltam. Essa mensagem nos leva a uma reflexão prática para o nosso dia a dia. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, invisíveis, como se ninguém percebesse o que estamos enfrentando? Mas aqui temos a garantia de que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isso inclui a sua vida, o seu lar, a sua luta, a sua oração silenciosa, as lágrimas que ninguém vê. Deus vê. Ele não apenas enxerga, mas se mostra forte para sustentar, para levantar, para agir em favor daqueles que permanecem fiéis. Podemos também pensar em como vivemos diante dele. Se sabemos que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, isso deve nos inspirar a viver com integridade. Não porque temos medo de ser descobertos, mas porque queremos agradar a esse Deus que tudo vê. Quando compreendemos que Ele conhece nossos pensamentos e intenções mais profundas, percebemos que não adianta tentar viver de aparências. O que importa é o coração íntegro, voltado para Ele. Um coração perfeito diante de Deus não é um coração sem erros, mas é um coração que se arrepende, que reconhece quando falha e que busca recomeçar. É um coração que confia, que não se dobra diante das pressões do mundo, mas permanece firme, mesmo quando isso custa críticas, rejeições ou perseguições. Ao longo da Bíblia vemos exemplos disso. Homens e mulheres que não eram perfeitos aos olhos humanos, mas que tinham um coração voltado para Deus. Davi, por exemplo, cometeu erros graves, mas ainda assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque apesar de suas falhas, ele se quebrantava, reconhecia seus pecados e se voltava para o Senhor em arrependimento e fé. Isso nos ensina que o que realmente importa não é nunca cair, mas o que fazemos depois da queda. Se levantamos com humildade, pedindo perdão, e seguimos buscando a presença de Deus, Ele se mostra forte em nosso favor. Essa promessa de que Deus se mostra forte também nos traz esperança em meio às batalhas. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem maiores do que nós, lutas espirituais, emocionais ou até mesmo físicas que nos desgastam e nos fazem sentir impotentes. Nesses momentos, lembrar que o Senhor está atento e disposto a se mostrar forte em nosso favor muda tudo. Já não lutamos sozinhos. Já não enfrentamos as dificuldades apenas com nossas próprias forças. Temos o Deus Todo-Poderoso olhando para nós e pronto para agir. É preciso também destacar que essa força de Deus não se manifesta apenas em livramentos visíveis ou grandes milagres. Muitas vezes ela aparece em forma de paz em meio ao caos, de coragem quando pensamos em desistir, de esperança quando tudo parece perdido. A força de Deus é tanto sobrenatural quanto prática, tanto extraordinária quanto cotidiana. Por isso, a pergunta que devemos nos fazer é: como está o nosso coração diante de Deus? Será que temos vivido de maneira íntegra, buscando agradá-lo em todas as áreas? Ou será que temos deixado áreas escondidas, tentando disfarçar diante das pessoas, mas esquecendo que diante de Deus nada fica encoberto? Essa reflexão não deve nos gerar medo, mas encorajamento. Se sabemos que Deus enxerga tudo, então não precisamos fingir, podemos nos apresentar diante dele como realmente somos. Com nossas fraquezas, nossas dores, nossas dúvidas. E ao fazermos isso, encontramos justamente o que precisamos:
a força que vem dele. Então, ao longo do seu dia, lembre-se desta verdade. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, inclusive sobre você. Ele está atento ao seu coração e deseja se mostrar forte em sua vida. Abra espaço para ele. Entregue a ele as áreas mais profundas do seu ser e permita que sua força se manifeste. Que essa palavra seja um chamado à sinceridade e à confiança. Não precisamos temer, porque não estamos sozinhos. O Deus que tudo vê também tudo sustenta. O Deus que conhece nossas intenções também nos dá nova chance a cada manhã. E o Deus que examina nosso coração deseja nos encher de sua força, se apenas o buscarmos de todo o coração. Assim, que possamos viver com essa certeza. Ele nos vê, nos conhece e está pronto para agir. E que essa promessa seja combustível para nossa fé, esperança para os dias difíceis e motivação para seguirmos firmes na caminhada com Ele. Inscreva-se e ative o sino para mais vídeos. Curta, comente, compartilhe. Salve!